Olá, gente. Meu nome é Ibrahim Makombo. Eu vim da continente africano. Sou casado com a Geima. Ela é missionária também. Nós temos 2 filhas, Esther e Sara. E nesse tempo eu estou morando aqui no Brasil. A gente está fazendo obra missionária aqui voltado no país do Brasil. Mas eu vou contar como que o evangelho chegou para mim. Eu nasci num país chamado Gâmbia, é um dos menores países da África, bem pequenininho. Aí, quando eu nasci lá, minha família era totalmente islâmica, todos muçulmanos. Mas já chega de 5 anos eu estava decorando, memorizando o Alcorão, decorou ele muito, né, muitas partes aí. Mas naqueles tempos que Deus enviou a missionária do Coreia do Sul, quando eu tinha 15 anos, e ela começou a trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens. No meu interior, eu era do interior, eu tive o privilégio de ir lá, foi como que eu fui convidado para assistir um evento do Natal. Aí eu fui, e lá que ela me falou sobre o amor de Jesus, que Jesus me ama, morreu para mim no cruz, mas eu não queria acreditar nisso que ela me falou. Aí eu deixei lá. Aí depois de algum tempo, mas naqueles momentos que ela me falou isso, me deu uma reflexão, que ela me mandou, vai pensar quem é Jesus. Eu fui e começar a analisar quem é Jesus, porque o próprio Alcorão já falou algumas coisas sobre Jesus. Por causa disso, eu peguei um momento de fazer umas reflexões, de tentar entender o que o Alcorão tinha falado sobre Jesus. A minha conclusão é chegar a entender que Jesus, que o Alcorão estava falando sobre Jesus, são coisas profundas, claramente, que são bem claro no Alcorão falando de Jesus, mas a gente nunca foi ensinado por isso. O Alcorão chamou Jesus Isa Kalimatu Minhu, que é Jesus, a palavra de Deus. O Alcorão chamou Jesus Isa Nurullah, Jesus, a luz de Deus. E o Alcorão chamou ele Isa Ruhullah, que é Jesus, o Espírito de Deus. Quando eu vi essas 3, eu fui perguntar para o meu professor, para ele poder me explicar, mas ele não conseguiu me explicar nada, né? E ele se chateou comigo, que o tempo de Jesus passou, a gente não está mais no tempo de Jesus. Beleza, eu, como muçulmano, eu continuo praticando o islamismo e crendo aquele que ele me falou, né? E como que ele me falou isso, que o tempo de Jesus passou, eu continuei analisando, né, isso. Aí outro dia eu estava estudando e eu encontrei a palavra Isa al-Mashiach, que é Jesus Messias. Então essa me tocou muito para pensar por que Jesus é Messias, por que ele é chamado al-Mashiach. E essa me levou muito tempo de muito pensamento, essa me levou 3 anos com discussões e pensando quem é Jesus, tentando de ligar isso com outras coisas, né, da minha vida. Mas eu não conhecia a verdade. Aí quando eu tinha 18 anos, eu tenho que mudar da cidade, do interior para a cidade. Naquele tempo, a missionária tinha mudado também para a cidade, onde que ela tinha uma casa de hospedagem, porque alguns jovens que converteram com ela teve problema, né, com familiares, alguns foi apanhado muito séria dificuldade. Então ela mudou com nova estratégia de abrigar jovens do meu interior que eles poderiam estudar lá na cidade. Por causa disso que eu também tive o privilégio de estudar com ela, né? Mas antes que eu fui, meu pai não me deixou para ir, porque ela pensou se eu fosse lá eu tornar cristão. Eu discussão com meu pai por 3 dias que eu nunca vai ser cristão. Essa foi a minha discussão. Mas depois, há 3 dias, aí eu consegui, né, ir e morou lá com a missionária. Então, quando eu comecei a morar lá com ela, ela me perguntou um dia, e o que você acha sobre Jesus? Fala, olha, Jesus é de vocês, eu sou muçulmano, vou morrer muçulmano. O pensamento é grande, as coisas não são fáceis, né? Você sabe como que é o mundo muçulmano. Mas eu continuei analisando. Aí um dia foi para a escola, na volta, começou a pensar, se eu morrer eu vou para onde? Esse pensamento me levou muito profundo, me levou muito além das fronteiras de pensamento, né? Se eu morrer, onde que eu ia passar a eternidade? Pensamento, essa pergunta me levar a pensar, né? E por causa disso eu comecei a pesquisar sobre Jesus na Bíblia. Eu pedi para ela me dar uma Bíblia, ela me entregou a Bíblia depois de uma semana. Aí quando eu comecei a estudar sobre Jesus no Evangelho de João, porque eu falei para ela, eu queria saber sobre Jesus, mas
Eu queria saber só sobre Jesus, não é outra pessoa. Ela me pediu para ler o Evangelho de João. Eu leio João com um coração muito aberto, com um coração muito voltado de conhecer a Deus, que eu poderia viver a realidade que eu precisava viver. Então, naquele tempo, aí Deus começou a mostrar para mim, no João capítulo 1, versículo 1, no princípio ele verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa me lembrou de que eu tinha visto no Alcorão sobre Jesus sendo a palavra de Deus. E além disso, eu continuei estudando, eu encontrei no mesmo capítulo 1 que Jesus era a luz de Deus, que vinha para viver dentro da escuridão, mas a escuridão não entendeu, foi isso que mataram ele. A série das coisas que Deus estava me mostrando, mas eu não queria acreditar naqueles tempos. Aí eu continuei meus estudos, meus análises, até eu cheguei no João capítulo 14. Isso me levou 6 meses para chegar no João capítulo 14, de capítulo 1 a 14. É uma loucura, sim, mas era um momento gratificante, boa, que eu poderia encontrar alguém. João 14, Jesus respondeu no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não foi por mim. Essa que eu vejo, entendeu que Jesus falou que ele é o caminho, porque ele é o único caminho que pode levar a gente a Deus. Ele é o único que pode mostrar o caminho que a gente precisa voltar para Deus. E essa tocou minha vida muito forte. Aí eu entreguei minha vida por Jesus, porque ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não foi por mim. Essa foi em 2002, foi muito abençoado, foi bom conhecer Jesus. Mas eu comecei um sofrimento, uma série de problemas. A minha família abandonou, passou há 3 anos com muitas dificuldades, né? Não foi fácil para viver com cristão no meu país. E a minha família, totalmente islâmico, eles acabou parando, tirando muitas apoio que eu tinha, né? Foi muito difícil. Além disso, eu continuei vivendo com cristão e tentou de formar para ser médico, não conseguiu, mas eu formei na área informática, né? Aí depois Deus me deu um emprego, comecei a trabalhar, começou a aproximar mais a minha família. E assim, meu pai não chegou a se converter, mas ele chegou a abrir as mãos para me aceitar como filho, para viver com ele. Então, as coisas todas mudaram, né? Para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa aqui era como que eu encontrei Jesus. Aí, em 2010, Deus me chamou para a obra missionária, trabalhei 2 anos e meio no Jocum. Aí, depois de 2 anos e meio no Jocum, fui para a África Central, no Camarões, né? E estudei lá por alguns meses, né? 6 meses. Aí depois disso eu voltei para o meu país, onde que eu continuei vivendo como missionária, até cheguei aqui em 2014, primeira vez no Brasil. Fez um curso do técnico de futebol com estratégia de evangelizar os muçulmanos usando o futebol. Aí depois disso eu voltei para o meu país depois do treinamento, abri um projeto lá em Gâmbia e conheci minha esposa naqueles tempos. Eu voltei para cá em 2016, a gente casou e a gente está nessa preparação, organização com a família, tudo para a gente poder voltar. E Deus abençoe a gente com 2 filhos. Mas a palavra que eu tenho para vocês, por todos nós, é sobre a obra de evangelização, que a gente não pode esquecer isso. Como cristãos, a gente não pode jogar isso por fora, a gente não pode fechar os olhos, porque essa é uma tarefa que foi dada para a gente. No João 4, 31 a 38, Jesus fez uma pedida, ele te orou. Para o quê? Para que Deus manda os trabalhadores, porque o Ceará é grande, mas tem falta de trabalhadores. Hoje em dia, nós cristãos precisamos pensar em 4 pontos muito importantes que Jesus mesmo fez, que ele mesmo pensou. Esses 4 pontos são o quê? É a visão, paixão, compaixão e investimento. São 4 coisas. O próprio Deus, ele olhou para o mundo, ele viu que o mundo está perdido, ele tem visão para o mundo. Foi por causa dessa visão que ele preparou seu único filho para vir para morrer. E Jesus veio, morreu o 3º dia, ele ressuscitou, ele está vivo no céu. E ele deixou esse mesmo papel por nós. Em Mateus 28. E fazer discípulos, a partir de versículo 18 para o final. E para fazer discípulos. Então, Jesus deixou esse papel muito grande para a gente olhar o mundo, ter uma visão para o mundo, para os confins da terra. Então, esse papel está no nosso mão para a gente fazer isso. Não tem que outras pessoas se levantar para fazer.
O homem pode dar dinheiro, pode fazer tudo, mas ele não consegue evangelizar, não consegue transformar as vidas. É nosso papel como cristãos, com a igreja, que podemos levantar e levar isso para transformar as vidas. Então, é nosso papel para entender que nós temos uma visão, que o mundo está perdido, e é nosso papel para levar isso para o mundo. Se a gente olha, a Bíblia foi traduzida em muitas línguas, mas ainda existem mais de 2 milhões de línguas que ainda não tem Bíblia na língua própria deles. A falta de visão que nós cristãos não temos. Porque se a gente tem visão, a gente vai ajudar que o evangelho chega para esse povo. A segunda aqui é paixão. Jesus é paixão, ele tinha paixão conosco. E Deus tem paixão com nossas vidas. E foi isso que ele morreu. Então, a gente precisa ser apaixonado para o evangelho, para levar a mensagem da cruz. Se a gente está falta de paixão, não tem como que a gente consiga levar a mensagem da cruz. Não tem como que a gente levar o evangelho para as pessoas que precisam. Precisa ser apaixonado pela palavra. Precisa ser umas pessoas que são apaixonadas por essa palavra. Olha a minha Bíblia, a capa está acabando. Se ele quer me dar uma, ela aceita. Mas assim, por quê? Eu estudar ele. Essa é a Bíblia em inglês e português. Mas tem que ser apaixonado com a palavra. E tem que ser apaixonado de levar isso. A terceira palavra é compromisso. Gente, Deus tem um compromisso conosco. Deus, ele se comprometeu de mandar seu filho desde Gênesis capítulo 3. Ele tinha esse plano perfeito. E ele comprometeu com isso. Deixou vários profetas vir. Aí chegar no Novo Testamento, ele enviou seu único filho, que veio e morreu por nós na cruz, e ele ressuscitou. E ele está vivo. Então, se ele tem um compromisso com a própria palavra deles que ele mandou para a gente. Hoje a gente tem Jesus. A maioria da gente com cristãos não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso de evangelização, não tem compromisso de levar a obra de Deus. Gente, muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Por quê? Porque a gente cristãos não tem compromisso de fazer isso. O Brasil é um país livre, é um país certamente bom para poder evangelizar, para poder levar Jesus para muitos que precisam. Mas sabe o problema é o quê? É falta de compromisso da gente cristãos que podemos fazer isso. Então você que é cristão, você que conhece Jesus, gente, vamos lá. Tem compromisso com a palavra. E a última é investimento. Deus investiu seu próprio tempo, Deus investiu tudo para deixar seu único filho sendo o cordeiro que vem e fazer. Gente, olha, Abraão levou o filho dele, que Deus permitiu para ele levar para fazer o sacrifício. Ele chegou lá, levantou a faca, queria matar seu filho com sacrifício. E Deus segurou a mão e falou: ó, eu vou te dar. E deu o cordeiro. Mas quando Deus enviou seu único filho, o investimento era maior. Ele não olhou no cruz e segurou a mão, falou que não vou poder porque é meu filho. Porque Abraão foi difícil para ele sacrificar o filho dele, Isaac. Mas sabe o que foi? Deus segurou a mão. Mas no cruz, Deus não segurou a mão. Ele abriu mão. Esse é investimento de Deus por nossos pecados também. E hoje a gente precisa ter esse investimento na nossa mente também. A nosso investimento que a gente precisa ver, e a gente precisa investir no parte financeiro para ajudar a obra missionária a crescer. A obra missionária precisa ampliar, chegar por vários lugares. Mas sabe que é problema? A maioria dos missionários, a gente que está no campo, não tem apoio financeiro dos igrejas, dos irmãos que a gente precisa. Crente, vamos abrir nossa mente, apoia financeiramente as obras missionárias que eles poderiam crescer. Hoje em dia, se a gente fala sobre missões, vamos levantar a oferta missionária, as pessoas mandam R$5, R$2, R$3. É difícil que um missionário pode chegar aos lugares com esses poucas finanças. Mas se a gente entende que nós temos um alvo para alcançar, vidas, e eu não posso ir, mas eu vou colocar minha finança para ajudar isso, a gente alcança muitas vidas. A segunda é investimento da vida. Aquele que leva ao evangelho está investindo vida. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu estou numa cultura totalmente diferente a minha, mas estou fazendo essa obra missionária.
Os lugares que eu estou indo, às vezes, se você acompanha as minhas redes sociais, tu vai ver. Os lugares que eu estou indo são lugares distantes, são lugares que a maioria das pessoas não vão. Mas a gente vai lá para o quê? Para levar Jesus para esses lugares. Então, é investimento muito grande. Então, tem investimento financeiro e investimento da vida. Então, se a gente olha que o mundo precisa hoje, é nós. E que é nosso papel hoje, como cristãos, é para levar Jesus para essas vidas. Seja ligado com Deus, e Deus estará sempre contigo. Não esquece de seja crente que tem visão de Deus. Seja crente que tem paixão para as vidas perdidas. Seja crente que tem compromisso com Deus, com a obra de Deus. E seja crente que investe na obra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a paz para todos. Que mais uma vez é missionário Ibrahim Macombo, mas me chamaram com Ivo. E Deus abençoe a igreja e o povo de Deus, em nome de Jesus.